Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Se você estava passando aqui no YouTube e caiu no nosso vídeo, fique conosco. Nós estamos aqui numa aula de Escola Bíblica, estamos tratando sobre um panorama bíblico, um resumo de todos os livros do Antigo e também do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, tá bom? A nossa aula dura em torno de 30, 35 minutos, no máximo 40 minutos, e você é bem-vindo se quiser ficar conosco. Bom, vamos para o conteúdo já de hoje. Eu quero poder orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa semana, Senhor Pai, que se inicia hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem, Senhor Pai, nos segurado, Senhor Pai, pela Tua mão, nos dando força para continuar. Obrigado, Senhor Pai, porque o dia hoje amanheceu e nós podemos contemplar as grandezas das Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, fica conosco nesse estudo, falando aos nossos corações, nos ensinando acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, semana passada nós não tivemos o panorama bíblico, porque foi domingo de Páscoa, então nós falamos sobre os últimos dias de Jesus e hoje, então nós retornamos com o panorama bíblico no livro de Éfeso, na carta de Efésios, a carta de Paulo a Éfeso, tá? Então, Efésios, nós vamos tratar sobre esse livro aqui hoje. É uma carta escrita por Paulo, tá? O apóstolo Paulo que escreveu essa carta, isso é bem claro, né? No capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bom, Éfeso era uma grande cidade, era uma metrópole. Nesse tempo aqui, no tempo que Paulo escreveu, era uma cidade portuária, né? E todas as cidades, a maioria das cidades portuárias da época, ela era uma metrópole, era grande, porque onde se tinha porto, tinha muito movimento de pessoas, então a cidade crescia, era um grande centro comercial. Éfeso era um grande centro comercial da época. Éfeso, inclusive, tinha uma das 7 maravilhas da antiguidade, tá? Que era o templo da deusa Artemis, ou Diana, né? Nós conhecemos hoje como o templo da deusa Diana. Era uma das maiores obras, né? Um dos maiores edifícios da época, ficava na cidade de Éfeso. Então, além de Éfeso ser uma cidade com um grande centro comercial, né? Um grande centro aí de circulação de mercadoria, Éfeso também era uma grande cidade na questão religiosa. Por quê? Por conta desse templo da deusa Diana, lá existiam muitos adoradores da deusa Diana e também de outros deuses pagãos, né? Então existia muito envolvimento com feitiçaria, com ocultismo, existia livros escritos e vendidos naquela cidade sobre feitiçaria, sobre ocultismo. Então era uma cidade voltada para idolatria, voltada para a adoração de outros deuses, voltada aí para todo esse tipo de prática ocultista, tá bom? Bom, Paulo então, o livro de Atos relata isso, ele vai para aquela cidade, para a cidade de Éfeso, fica ali, deixa eu ver como está o nosso cronômetro aqui. Paulo então vai para a cidade de Éfeso, fica ali 3 anos pregando o evangelho, né? Na terceira viagem missionária, ele vai para lá e fica cerca de 3 anos pregando o evangelho. Bom, depois ele sai daquela cidade e aqui nesse momento, muito provavelmente, Paulo está preso em Roma quando ele escreve essa carta, tá? Existem 5 cartas escritas por Paulo que se considera, algumas é bem claro que ele estava preso, outras são consideradas que ele estava preso por conta de vários aspectos, vários estudos, então Éfeso é uma delas. Imagina-se que Paulo estava preso em Roma, então ele escreve essa carta aos Efésios, beleza? Então eu já falei sobre o contexto histórico da cidade, né? Era uma cidade com muita idolatria, com muito envolvimento no ocultismo. Quando Paulo vai lá e prega, muitos daqueles moradores, eles se convertem ao cristianismo, eles ouvem a palavra do Senhor
e se converte ao cristianismo. Éfeso também tinha uma das maiores igrejas, né, que foi plantada, e a igreja cresceu muito. Inclusive, é a igreja de Éfeso que trata lá em Apocalipse. Lembra? Apocalipse trata de várias igrejas, né? Mas Éfeso é aquela bastante conhecida, onde o apóstolo João tem a visão de Jesus, né, de Deus, dizendo: olha, o anjo da igreja escreve que eu tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Lembra disso? É um texto bastante conhecido. Vocês perderam o primeiro amor, vocês têm perseverado na doutrina dos apóstolos, vocês têm, não têm aceitado as obras dos nicolaítas, que eram pessoas que pregavam heresias na época, vocês não têm aceitado uma série de coisas, mas vocês perderam o primeiro amor. Então Éfeso é essa igreja, tá? É essa igreja aqui. Bom, na época, Atos vai relatar isso, como Paulo começou a pregar naquela cidade e as pessoas começaram a se converter, muitas pessoas, inclusive os ourives da época, aqueles que faziam emblemas, que faziam ídolos, né, de ouro ou de outros materiais, começou a ficar bravo com Paulo, começou a estranhar. Por quê? Porque as pessoas começaram a se converter, começaram a não comprar mais os seus produtos de idolatria, começaram a queimar os seus livros de idolatria e de feitiçaria em praça pública. Elas levavam lá os seus livros de feitiçaria, ocultismo, e queimavam em praça pública. Então Paulo acabou incomodando ali aqueles homens, né, aquela cidade, porque mudou um pouco a estrutura, mudou um pouco os hábitos daquela cidade, que era uma cidade voltada à idolatria e ao culto pagão. Bom, então é esse o contexto da cidade que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. Lembrando que ele já tinha pregado lá durante 3 anos, e aí agora ele está preso e ele escreve essa carta. Bom, quais são os propósitos principais dessa carta? Por que Paulo escreve ela lá da prisão em Roma? Bom, primeiro, um dos propósitos principais é mostrar as bênçãos espirituais que temos em Cristo. Então, Paulo, ele deixa bem claro sobre essas bênçãos. Um outro propósito também dessa carta é ensinar sobre a nova identidade de Cristo, né? A nossa nova identidade em Cristo. Paulo vai deixar bem claro isso. Nós vamos falar depois capítulo por capítulo, você vai entender um pouco melhor, mas um dos propósitos é esse, mostrar qual é a identidade do crente, né? Agora eu me converti, qual a minha identidade? Paulo deixa claro nessa carta. Bom, outro propósito também é explicar o mistério da unidade entre judeus e gentios na igreja. Depois eu quero falar um pouco mais detalhado sobre isso, mas ele vai falar também sobre essa unidade de judeu e de gentio. Nós já aprendemos aqui que gentio é aquele que não é judeu. Então ele vai falar sobre essa unidade. E aí um outro propósito também é instruir sobre como viver de forma prática a vida cristã. Ele dá alguns detalhes aqui. Olha, vocês precisam viver dessa maneira, né? Então, agora que vocês são convertidos, vivam dessa maneira. Então, são conselhos e dicas práticas do apóstolo Paulo para essa igreja, que reflete para nós nos dias de hoje. Bom, e também o último propósito dessa carta, principal propósito, é equipar os crentes para a batalha espiritual. Então esse é o propósito de Paulo quando ele escreve lá da prisão em Roma. E nós vamos começar agora falando então do capítulo 1, alguns detalhes aí do capítulo 1. Bom, no capítulo 1, Paulo, ele vai falar sobre a nossa posição em Cristo, sobre a nossa identidade em Cristo. Ele vai deixar claro no primeiro capítulo dessa carta sobre a identidade do cristão, né? Ele vai falar sobre eleição, redenção, sobre bênçãos espirituais. E eu quero ler com você o capítulo 1, versículo 4 em diante. Olha só o que diz. Pois nos elegeu, aqui ele está falando de Cristo, né? Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível diante dele em amor. Nos predestinou
para sermos filhos de adoção por Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só que palavra difícil, né? Beneplácito da sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então aqui ele vai dizer sobre a nossa identidade. Olha, quem são vocês? Vocês são aqueles que foram comprados, né? Nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos predestinou para sermos filhos. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então aqui ele vai nos dizer, olha, você não é um qualquer agora. Uma vez que você foi comprado pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, e você aceitou esse sacrifício, você declara com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Salvador, então agora você passa a ser da família de Cristo. E na família de Cristo a sua identidade é essa. E aí ele diz isso que eu acabei de dizer. Então o capítulo 1, o foco do capítulo 1 é dizer qual é a nossa identidade em Cristo, a minha e a sua identidade em Cristo. Bom, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a salvação pela graça, né? Ele vai falar sobre a nossa nova vida. Ele diz, ó, ele nos vivificou, versículo 1, estando mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Depois ele diz no versículo 4, olha só, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então ele vai aqui no capítulo 2 falar sobre a nova vida, sobre agora nós somos salvos pela graça. Inclusive, ele diz assim, ó, no versículo 8 e 9, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, ele vai deixar claro, aqui nós já tratamos em outra carta de Paulo, que a graça, a salvação é pela graça, né, e não por obras, através da fé. Então ele vai aqui enfatizar isso. Olha, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Já decora esse versículo aí que é a tarefa de hoje, tá? Capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo vai deixar claro aqui para a igreja de Éfeso, nessa carta, olha, vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela misericórdia, pelo favor de Deus. Não é pela obra de vocês. Não é porque agora vocês mudaram e já não praticam mais a idolatria, já não adoram a deusa Diana. Não é porque agora vocês estão limpinhos do pecado. Não. Vocês foram salvos. No versículo 4 fala isso. Olha, no versículo 5, perdão. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, fomos vivificados. Ou seja, olha, vocês foram escolhidos para serem salvos por Cristo Jesus. Isso é lindo, né, querido? Isso aqui para nós hoje é lindo. Eu e você podemos nos beneficiar e viver essa vida abundante que o Senhor nos deu por conta da graça. Nós podemos nos beneficiar do sacrifício feito de Cristo lá na cruz, porque Ele nos escolheu, Ele nos comprou, não foi por conta de obra minha, não foi por conta de obra tua, mas foi pela graça. É isso que Paulo está dizendo aqui, amém? Você pode escrever um amém aí no comentário, Deus seja louvado. Bom, no capítulo 3, então, Paulo, ele vai deixar claro, né, que a sua missão é pregar para os gentios. Então existiam outros apóstolos que foram comissionados a pregar aos judeus
E Paulo não, a missão de Paulo era pregar para aqueles que não eram judeus, para mim e para você, né? Que não somos judeus, não somos da raça dos judeus. Então Paulo, ele vai em várias viagens missionárias, em vários lugares mais distintos, pregando o evangelho, e ele deixa claro que essa é a missão dele aqui no capítulo 3, no versículo 7 a 9, diz assim, ó: fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então Paulo aqui, ele vai deixar bem claro que a missão dele era pregar aos gentios. Esse aqui é o foco do capítulo 3, tá bom? Bom, no capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Olha só o que estava acontecendo naquela época. Algumas pessoas dividiam os cristãos entre dois grupos, entre os gentios e os judeus. Então, ou seja, os judeus, aquele que era a raça, né, a terra onde Jesus escolheu para vir, e os gentios, aqueles que não eram judeus. E havia assim uma separação na mente das pessoas, como se existisse dois corpos, como se existisse duas noivas, dois povos escolhidos. E Paulo aqui, tanto no finalzinho do 3, como no capítulo 4, ele vai deixar claro sobre a unidade. Olha, nós somos um só povo. Não existe duas noivas, não existe duas igrejas, não existe dois corpos. Existe um só. A partir do momento que você aceita o sacrifício de Cristo, tanto o judeu quanto o gentil passa a ser igreja do Senhor. E aí ele vai deixar claro aqui no capítulo 1 até o 7, olha só o que ele fala. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos a uns outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí no 4 ele vai deixar claro, ele diz assim, ó: há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, deixa eu completar com o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Então olha só, ele está dizendo, há um só corpo, um só batismo, um só Espírito. Isso serve muito para nós, né, queridos? Porque hoje algumas pessoas que são convertidas ao Evangelho, algumas denominações de igreja, se separam. Elas acham que é nós e as outras, né? A nossa denominação, o nosso corpo e o corpo das outras. E aqui Paulo está deixando bem claro, não existe isso não. É um só corpo, um só batismo. O que existe hoje são diferenças de placas de igreja, né?
Existe a igreja tal e a igreja X e a igreja Y. E aí então existe, olha, como se a igreja X fosse melhor que a igreja Y, ou que a igreja Y fosse melhor que a igreja X. Paulo está dizendo, para com isso, para com essa divisão, vivam em unidade. Vivam em unidade, porque Jesus pagou o preço lá na cruz para que vocês fossem um só corpo, um só povo, uma só noiva, né? Pessoas salvas pelo sacrifício dele, né? Ele vai dizer aqui, ó, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então deixe essas coisas pequenas de lado, vocês são um só povo. Então ele escreve isso para Éfeso, mas serve para nós e muito nos dias de hoje, amém? Bom, vamos lá, vamos capítulo 5, nós já vamos caminhar do meio para o fim da aula. Capítulo 5, Paulo vai falar sobre a vida cristã no dia a dia, né? Ele vai dar alguns conselhos aqui para a igreja de Éfeso, que serve para nós nos dias de hoje, de como viver a nossa vida, a vida do crente no dia a dia. Ele começa assim, ó, versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, meus imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício de Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabei isso, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança ao reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com a palavra vã, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Então ele vai dar vários conselhos aqui de como viver. Inclusive ele vai falar sobre como ter um casamento cristão. Depois você pode ler com calma na sua casa, né? Ele vai falar sobre os deveres domésticos. A partir do versículo 22, ele diz assim, ó: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo ao seu marido. Olha só aí, ó, conselho para as mulheres, né? Conselho de Paulo para as mulheres, olha, sejam submissas aos seus maridos. Nós vivemos nos dias hoje, queridos, em tempos onde a mulher está vivendo um apoderamento, né? E acha-se lindo dizer isso. Eu acho sim que a mulher ela conquistou o seu direito, né, na sociedade, o seu espaço. Isso é muito lindo, o seu espaço na área de trabalho, no mercado de trabalho, o seu espaço, sim, isso é muito bom. Mas Paulo está dizendo, olha, segundo a vontade de Deus, porque está na Bíblia, a mulher deve ser submissa ao seu marido. E talvez você está me ouvindo, nossa, mas esse pastor é machista. Queridos, não sou eu que estou dizendo, aqui é a palavra de Deus. Nós estamos expondo a palavra de Deus. Quer você concorde, quer você não concorde. Isso não é a opinião do pastor Wagner, é a opinião da palavra de Deus. Mas tem missão do marido também. Né? No versículo 25 ele vai dizer assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Talvez, quero gastar um tempinho com isso, talvez algumas mulheres que falam, mas é impossível ser submissa ao meu marido é um carrasco, meu marido é alguém muito mandão, muito bravo, ou talvez o inverso, meu marido é muito parado, o meu marido é um banana, meu marido meu marido é parado, pastor, não tem como ser submisso a ele, eu preciso trabalhar, eu preciso me virar, porque meu marido não faz nada. Queridos, é porque os dois não estão cumprindo o papel dentro do lar, né?
Não só você, mulher, mas o marido também, porque o versículo 25 diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. E às vezes falta do marido amar a esposa. Por isso que talvez você não consiga ser submissa ao seu marido, porque também falta por parte dele, né? Ser aquele que se entregou, Paulo vai dizer, olha, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E Cristo se entregou. Então o marido deve se entregar para a mulher. O marido que ama, ele não vai ser um carrasco. O marido que ama não vai ser mandão. O marido que ama vai fazer as coisas mais difíceis do lar, né? Que é o trabalho, exercer todo aquilo que é papel do homem. Então os dois precisam cumprir o papel dentro de casa. Isso aqui é dica de Paulo. Dica não, conselho bíblico para mim e para você. Conselho da Bíblia, conselho do apóstolo Paulo. Amém? Bom, no capítulo 6, Paulo vai falar sobre alguns deveres cristãos e também sobre a batalha espiritual. Esse capítulo é bem conhecido, que é onde Paulo fala sobre as armaduras da fé, né? As armaduras de Deus. A partir do versículo 10, ele diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero dar ênfase no versículo 12 aqui. Paulo está falando sobre a batalha espiritual. Ele diz assim, ó: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós erramos muito aqui, querido. Nós erramos, nós falhamos, nós como cristãos falhamos muito aqui. Por quê? Porque nós achamos que a nossa guerra, que a nossa luta é contra pessoas. Olha, tal pessoa me feriu, tal pessoa fez uma determinada situação para mim, que me colocou numa situação difícil. Paulo está dizendo assim, olha, pare de brigar com essa pessoa. A tua luta não é contra o teu filho que está dando trabalho. A tua luta não é contra o teu marido que está dando trabalho. A tua luta não é contra aí a tua situação que você está vivendo, contra o teu patrão, no teu emprego. A tua luta é espiritual. A tua luta, a nossa luta, nós que somos seres espirituais, somos cristãos, comprados por Jesus, nossa luta é contra principados e potestades. Percebe como nós falhamos nisso? Nós olhamos para a pessoa, mas aquela pessoa fez aquilo para mim, mas ora, vence essa batalha, vence essa dificuldade na sua casa, com o seu filho, com a sua esposa, no âmbito espiritual. Eu falho com isso, eu estou aqui como réu confesso. Nós precisamos ter esse texto gravado na nossa mente, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os espíritos que agem no seu filho, que agem na sua filha, contra o espírito que age no seu esposo, na sua esposa, contra o espírito que está influenciando o seu patrão, contra o espírito que está influenciando aquela pessoa que você tanto gosta, mas que tem te ferido. Então Paulo vai deixar bem claro, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra pessoas, mas contra os espíritos que influenciam essas pessoas. Então, quando nós tivermos essa percepção, essa convicção, nós vamos lutar da maneira certa.
E quando lutamos da maneira certa, a vitória é certa. Amém? Então aqui Paulo vai encerrar falando sobre a batalha espiritual e ele fala sobre as armaduras de Deus que nós lemos aqui a partir do versículo 16, né? Tomai sobretudo o escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, conclusão aqui do livro, da carta de Paulo aos Efésios, é que Efésios nos ensina sobre a nossa identidade em Cristo e como viver a prática da fé cristã, né? Ele nos ensina que nós somos filhos de Deus, salvos pela graça, e aí ele nos dá conselhos práticos de como viver a partir disso, né? Como nós devemos viver a partir dessa nova identidade que nós temos em Cristo, a prática na nossa vida cristã. Tá bom? Bom, a tarefa de hoje, então, é Efésios capítulo 2, versículo 8, decorar esse versículo. Ó, como o versículo é curto, nós vamos fazer o 8 e o 9, tá? Decorar o 8 e o 9, porque um complementa o outro. Diz assim, ó: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Decore isso. Essa é a tarefa dessa semana, tá bom? Queridos, fique com Deus. Quero pedir para você, deixe o seu comentário aí, deixe o seu curtir, se você gostou da aula, né, o seu joinha, compartilhe essa aula com alguém. Isso ajuda com que o YouTube entenda que está valendo a pena ter esses vídeos, né? Isso faz com que o YouTube entenda, o algoritmo do YouTube mande para mais pessoas. E se você foi enriquecido com esse material, você também pode fazer com que outras pessoas sejam enriquecidas. Como? Curtindo, deixando seu comentário, compartilhando com outras pessoas, tá bom? Nós não estamos aqui atrás de likes, não, de visualizações, nós estamos aqui buscando ensinar o povo de Deus sobre a palavra. Nós temos visto muita barbaridade por aí, querido, muita barbaridade. Nós temos visto, assim, coisas que eu nem gosto de comentar, são tristes no Evangelho. Pastores falando asneiras, heresias, pregadores, profetas, autos-intitulados profetas, pregando heresias na igreja. E pessoas sendo enganadas por falta de conhecimento. E você, então, vai poder ajudar, contribuindo com o reino, com o evangelho, compartilhando esse vídeo, deixando o seu comentário e o seu gostei, tá bom? Quero poder orar. Pai, obrigado por essa aula, obrigado por esse tempo. Nós queremos te louvar, Senhor Pai, pela oportunidade de estarmos aprendendo. Temos visto, Senhor Pai, muitas pessoas sendo enganadas, igrejas lotadas, para verem, Senhor Pai, homens cheios de mentiras, cheios, Senhor Pai, de arrogância, pregando, mentindo, iludindo, enganando. Pai, mas a nós, o Senhor nos deu a oportunidade de termos uma mente livre. O Senhor nos deu a oportunidade de termos o conhecimento da Tua palavra. Senhor, obrigado por isso. Nós queremos te louvar por essas aulas, nós queremos te louvar por esse tempo de conhecimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.